Olá, bom dia! Já tá tudo certinho aqui. Como que tá sendo o teu dia hoje, né? Louvado seja Deus por mais um dia. Você acordou com o coração grato, agradecido por tudo aquilo que Deus é em nós. Oi, Luzia, tudo bem? Mais uma semana, gente, mais uma semana que nós temos pela frente, cheia de oportunidade para nós. Deus tem grandes coisas para você. Pode acreditar, pode acreditar. Eu tô meio com sintomas, assim, meio de gripe, meio que sabe aquele corpo pesado, mas eu tô bem, graças a Deus, porque é Deus quem nos fortalece todo dia, né? E eu tava pensando isso hoje de manhã, falei, a gente tem tanto o que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem direcionado, que quando vem uma gripezinha, um mal-estar, isso não é nada, isso não é nada, né? E eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, né? É um momento ansioso da minha vida, o momento que eu gosto de fazer, de estar aqui. Então eu agradeço por você estar aí também. Oi, Maria, bom dia para você. Hoje estou aqui dentro. Oi, Luzia, bom dia. Tá uma chuva, agora até parece que parou a chuva. Tava uma chuva lá fora que eu falei, não vai escutar nada, né? Se eu fizer lá fora. Bem no fim, vim para cá, parou a chuvinha. Aquele dia gostoso para dormir, pense. Mas vamos lá. Dia 6. Oi, Lourdes. Beijo, Lourdes. Capítulo 6 de Provérbios. Diz assim um subtítulo, né? Advertências contra a insensatez. Oi, Ali. Tudo bem? Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. É interessante isso e muito sério isso. A gente precisa cuidar muito com aquilo que sai da nossa boca. Se você declara uma palavra, existe um agir no mundo espiritual em cima de cada palavra, né? Até a ciência mesmo já comprovou que as ondas sonoras que são lançadas, elas nunca acabam. Elas vão diminuindo aquela intensidade de onda, mas elas continuam propagando, reverberando. Quando encontram um vácuo, ela bate e volta, né? E a palavra de Deus fala isso também, que as palavras que são lançadas da boca de Deus não voltam vazias sem antes cumprir aquilo para o qual ela propõe. E da nossa boca também, a gente precisa cuidar muito com o que fala, né? Oi, Ana, bom dia! E eu me lembrei de uma situação que quando eu trabalhava no centro de Curitiba, eu tinha uma lojinha assim de presentes, né? Que tava sempre, eu sempre dava uma olhadinha lá na hora do almoço, passava lá, que tinha hora do almoço, não tinha o que fazer, eu ficava andando por lá, olhando as lojas. E aí tinha uma moça que todas as pessoas que passavam pelo caixa dela, a pessoa perguntava, você tem pilha, né? Não, não tem, vou ficar te devendo. Aí, você tem isso? Não tem, vou ficar te devendo, né? E aquilo foi me incomodando de um jeito, falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra essa menina? E aí, a hora que chegou a minha vez, ela falou a mesma coisa ali, né? Uns minutinhos antes pro cliente que tinha saído. E eu falei assim, olha, tem algo assim que eu preciso falar pra você. Eu nem sabia se ela acreditava, se não acreditava. Eu falei assim, as palavras que a gente profere têm poder. Olha quanta gente você tá devendo, né? A palavra fala pra gente não dever coisa alguma, a não ser o amor. Então, não fala que você não tá devendo nada pra ninguém, né? Não declare isso, que você tá devendo, né? Você não tá devendo nada pra ninguém. Não é responsabilidade tua ter o produto na loja. Não fale mais isso. Pense, né? Eu sei que ela compreendeu aquilo de um jeito, a gente ficou amiga, assim, foi muito bacana. Porque tem poder, aquilo que a gente fala tem poder. E aqui nessa palavra ele está dizendo isso, que se você fala alguma coisa que te faz fiador da outra pessoa, né? No versículo 3 ele diz assim, ó: então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender, né? Você precisa desfazer isso, pede perdão para a pessoa, olha, eu não vou poder mais te emprestar isso, ou ficar de fiador disso ou daquilo,
Cada vez que a gente se compromete com as palavras, a gente cria um laço com aquela pessoa e fica como escravo, como essa palavra está dizendo, né? É muito sério isso. Eu aprendi apanhando o poder dessa palavra, de quanto a gente não pode se comprometer com as pessoas. Ah, eu vou, vai lá na minha casa, eu vou, né? Você criou uma dívida, vá, né? Cumpra aquilo que você falou. Que tudo gera uma dívida no mundo espiritual. As nossas palavras, elas têm poder. Aquilo que você fala, você precisa cumprir. Então, não fale tanto, né? Eu sempre falei muito. Sempre não, né? De uns tempos pra cá. Porque no começo da minha vida, adolescência e juventude, eu não era de falar nada. Era aquela pessoa calada. Depois, Deus foi me curando das minhas emoções e eu comecei a ter mais facilidade de expressar. E aí, aliado com aquela situação de não conseguir falar não para as pessoas, eu me comprometia com todo mundo para fazer isso, fazer aquilo, e eu não tinha mais a minha vida. Porque se você não estiver vivendo a sua vida, alguém vai viver ela por você, pode ter certeza. As pessoas vão usar do teu tempo, daquilo que você é, daquilo que você tem, para benefício delas, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. E a gente precisa se blindar desse tipo de coisa. Então não se comprometa. Fale, não posso, não faço, não tem como eu fazer isso. E nem fale, vou fazer assim que eu puder, não. Ou eu vou fazer tal coisa. Não se comprometa com aquilo que vai comprometer a tua vida, o teu tempo, o teu lazer, né? Então a gente precisa valorizar aquilo que nós somos, amar a Deus. Deus falou sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nem mais e nem mesmo, mas como, ao pé de igualdade, a mesma importância que o outro tem, eu também tenho, né? Eu também importo. Então as tuas vontades, aquilo que você precisa fazer também importa, né? Não ceda aquilo que você é como escravidão de outros. No 6, diz assim, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tira uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá, como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, né? E nem em nenhum momento Deus fala, né? Tem uma situação que Deus falou lá para Adão, que às vezes as pessoas falam, já ouvi pastores falando isso, que o trabalho é como uma maldição na vida do homem e tal, né? E que antes no Éden o homem não fazia nada, não trabalhava. Não existe isso. O trabalho é bênção sobre as nossas vidas, porque é a nossa oportunidade de servir ao próximo. E a palavra de Deus toda fala do servir, né? Deus ama o trabalho. Ele não ama aquilo quando você coloca o teu trabalho como o teu mestre, né? Como o teu Senhor, e você acha no teu coração que você depende do teu trabalho. A gente depende de Deus. O trabalho é a nossa oportunidade de servir. E Deus é o nosso provedor, né? É isso que tem que ficar atento no nosso coração. E quando Deus amaldiçoou lá o homem por conta do pecado dentro do jardim, ele falou assim, você sobreviverá, né, do suor do teu rosto. Ou seja, aquele trabalho que ele ia fazer a partir dali ia ser como um enfado, porque ele ia depender do trabalho. Ele tinha perdido dentro dele a capacidade de depender de Deus, né? Então, quando a gente... é tudo aquilo que resume no que Jesus falava, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O nosso tesouro precisa estar no lugar certo, em Deus. E aí tudo aquilo que a gente fizer vai ser bênção sobre as nossas vidas e não maldição. Seja o trabalho, seja a nossa vida, nada é enfado, né? Quando a gente está com o nosso coração no lugar certo. No 13... eu acho que vou ler o 12 de novo, né? O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas.
Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aí tem um próximo subtítulo aqui, advertência contra o adultério. Né? Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Né? Não se aparte da palavra do Senhor. Te tenha como pauta tudo aquilo que você for fazer. Pergunte ao Senhor. Né? Sábado eu tava lá na chácara, daí o meu tio, tem a roçadeira dele que é nova o negócio e não funciona de jeito nenhum. E eu faz horas que eu tô conversando com ele e ensinando ele a depender do Senhor, né? A orar, a buscar em Deus as coisas. Aí eu falo pra ele, daí ele ali ficou a manhã inteira lidando com aquele negócio. Falei assim, não, vamos estudar, vamos entender o que tá acontecendo, né? Tudo tem um princípio de funcionamento, se não tá dando certo, alguma coisa tem. Aí eu falei assim, primeiramente a gente vai orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para corrigir aquilo que está errado, para fazer as coisas darem certo, para que tudo isso fique bom, né? E aí a gente orou, e aí eu abri o YouTube, o primeiro vídeo que eu vi lá, assisti junto com ele e corrigi uma tal da máquina, né? Mas eu não entendo nada de motor carburado, aquilo lá é um motor a gasolina. E consertando a tal da máquina. Aí eu falei pra ele, viu só, né? Tudo é Deus. A gente precisa depender mais dele, buscar nele. E resolveu-se em coisa de 12, 15 minutos ali, né? Aquilo que ele estava a manhã inteira fazendo. Então a gente tem esse hábito de sempre deixar por último recorrer ao Senhor. Sempre. Até tem um ditado nosso, né? Que a gente fala assim, agora tá nas mãos de Deus. Já fiz tudo que eu podia, agora só Deus. Né? Assim, né? Agora só Deus. Como última alternativa, quando ele tem que ser o primeiro em tudo aquilo que a gente fizer, né? Tudo fica mais leve quando Deus está na frente. E no 23, vamos continuar lendo ali. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A gente andar com Deus é andar na luz, andar em claridade, é ver onde está pisando, né? Não andar em trevas, é uma diferença enorme. Você andar no escuro, você andar no claro, né? E Deus propõe isso para nós, uma vida na luz, uma vida andando em lugar onde você sabe o que está pisando, sabe o que está fazendo. No 24, eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Porque pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão, né? Que coisa! Deus em tudo quanto tipo de aconselhamento que você precisar, a palavra de Deus tem para nos dar. E esse livro de Provérbios, ele é muito rico nisso, né? Tem como criar os filhos, tem como fazer melhor o seu trabalho, como conduzir os seus negócios, ser honesto naquilo que você faz, aquelas partes que falam a respeito da balança enganosa, né?
Todas as instruções estão aqui. Deus literalmente, né, ele pega na nossa mão e nos conduz, falando, ó, vem por aqui, anda por aqui, porque aqui vai ser o melhor para você. Mas ele é tão educado naquilo que ele é, né, naquilo que ele faz, ele respeita tanto o ser humano que ele nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. E tudo depende de nós, né? Muita coisa depende de Deus, mas a maioria depende de nós. As nossas escolhas é que determinam o favor de Deus sobre aquilo que a gente faz, né? Que hoje, que essa semana a gente possa fazer as melhores escolhas, que a gente possa ter os nossos dias conduzidos pela mão do Senhor em tudo aquilo que a gente fizer. Vale a pena. Depois você me conta, tá bom? Beijo pra você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. E até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, às 6h16. Ó, vou tomar meu chazinho aqui, ó, chazinho de orégano. Ótimo pra esse mal-estarzinho assim de gripe, sabe? Vou tomar um chazinho e vamos começar o dia, nem que seja devagarzinho, né? Vamos lá, vamos avançar. Um beijo pra vocês. Até amanhã.